Shalom. Boa tarde. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue no governo da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Boa tarde. Novamente estamos aqui no nosso encontro Porção de Fé para continuarmos nos voltando à palavra do Senhor e descobrirmos o que Ele tem reservado para nós. Amém? Glória a Deus pela sua vida, que está aqui conosco mais uma vez e fielmente tem nos acompanhado nessas tardes. Glória a Deus pela sua vida. Irmãs, e antes de começarmos, eu quero te convidar a nós fazermos uma breve oração. Amém? Então feche seus olhos e vamos orar comigo. Senhor Jesus, Senhor, nós invocamos o nome do Senhor essa tarde e te louvamos e bendizemos o teu nome pela tua tão grande fidelidade. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Fala conosco nessa tarde. Ministra, Senhor, o nosso coração essa tarde. Nós precisamos de ti, Senhor. Nós consagramos ao Senhor essa tarde, consagramos ao Senhor a nossa vida. Fala conosco, Senhor. Nós dependemos de ti. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E nessa tarde, onde nós estamos reunidas com o propósito de nos voltar à palavra do Senhor e extrairmos dela lições que fortalecem a nossa fé. Hoje nós vamos falar de Raabe. Amém? Nós, da Casa de Oração Filadélfia, nós mulheres, nós temos desfrutado de uma literatura toda manhã. E nesses últimos dias a literatura tem falado muito conosco através da história da vida desta mulher, Raabe. E hoje no Desfrute logo cedo, eu fiquei tão maravilhada com o compartilhar do Senhor conosco. Eu até comentei com as irmãs, impossível fugir disso, vamos ter que compartilhar hoje na Porção de Fé a vida de Raabe. Nós vamos caminhar por alguns episódios aqui da vida dela, eu acredito que é a parte mais importante, né? Mas antes de irmos diretamente para a história de Raabe, eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia, lá no livro de Amós, amém? Lá já no finalzinho do Velho Testamento. Abra comigo a sua Bíblia em Amós, capítulo de número 3, amém? Glória a Deus. Amós, capítulo de número 3. Abra comigo a sua Bíblia. E o tema dessa tarde, para nós já começarmos aí a desfrutarmos da palavra do Senhor, pensando já a respeito do ponto-chave dessa tarde, o tema novamente é uma pergunta: quem é você? Amém? Quem é você? Vamos ler Amós? Amós capítulo 3, versículo 13, é um versículo muito conhecido. Nos diz assim: duas pessoas, é uma pergunta também. Duas pessoas andarão juntas se não tiverem de acordo? Veja bem o que nos pergunta o Senhor essa tarde através da sua palavra. Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? Não tem como, não é verdade? Sem acordo não tem como andar junto. Um quer ir para um lado, outro quer ir para o outro lado. Como andarão juntos sem comum acordo? E já usando este fundo da palavra do Senhor com essa pergunta, agora nós vamos para o livro de Josué. Vamos fazer a leitura de alguns versículos que nos falam da história desta mulher, Raabe. Abra comigo a sua Bíblia em Josué, capítulo de número 2, amém? Josué, capítulo de número 2. Abra comigo aí a sua Bíblia. Vamos ler a partir do versículo 1, amém? Josué, capítulo 2, versículo 1 diz assim: Então Josué, filho de Num,
enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe. Olha, já começa a história com o nome dela. E ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia. E de noite, ao anoitecer, eles já estavam na minha casa e foram-se logo embora. Não sei por onde foram. Corram atrás deles. Talvez os alcance. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondidos sob os talos de linho que havia arrumado lá. Veja bem. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho e foi para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Veja o que esta mulher está dizendo. Sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do mar perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, e de meus irmãos, de minhas irmãs e de tudo o que lhes pertence. Livrem-nos da morte. A nossa vida pela de vocês, os homens lhe garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem, depois poderão seguir o seu caminho. Agora eu quero que você vá comigo um pouquinho adiante. Vamos lá para Josué, capítulo de número 6, versículo 17, diz assim: a cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor pela destruição. Somente a prostituta Raabe, todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. E depois lá já no versículo 22 diz assim: Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e seus parentes todos. E tiraram de lá todos da sua família e os deixaram no local fora do acampamento de Israel. Amém? Glória a Deus! Que história tremenda, não é verdade? Como das demais mulheres que nós já temos aqui desfrutado da história da vida delas, a história dessa mulher não é diferente. Apesar dela, a Bíblia deixar clara que ela, Raabe, era uma prostituta, nós encontramos agora na história um momento de destaque na vida dessa mulher. Apesar de ser quem ela era, que naquele tempo deveria, se hoje ainda nós
nós encontramos tanto preconceito, não é verdade? Quando se usa esse termo, eu penso que naquela época deveria ser um pouco pior. Então, esta mulher, vamos pensar, por conta da sua condição, deveria ser desprezada. Veja bem, ela morava não num lugar luxuoso, ela morava no muro. Então, ela era quase que um lugar muito escondido, muito retirado, não é verdade? Então, veja bem, sendo ela quem ela era, nós encontramos algo, nós encontramos um posicionamento que revela o coração dessa mulher. Veja bem o que ela disse, gente. Isso é muito forte. Lá onde nós estávamos lendo, lá em Josué, capítulo de número 2, ela diz assim, versículo 8: Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: Sei que o Senhor lhes deu esta terra. Ela já chama o Deus dos israelitas de Senhor. Veja bem, sei que o Senhor lhes deu essa terra. Ela já reconhecia o Deus dos israelitas como Senhor. Veja o coração dessa mulher. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. E por causa de vocês todos, perdemos a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, olha o que ela diz, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Aleluia! Veja bem que a condição daquela mulher não foi impedimento para que ela depositasse a sua fé no único e verdadeiro Deus. Veja que a condição daquela mulher não lhe impediu de crer no Deus, como ela mesma declara, o Senhor. Ela chama o Deus dos israelitas de Senhor. Ao fazer essa declaração, irmãs, ela está confessando que reconhece que o Deus dos israelitas é o único, é o todo-poderoso, é o Senhor dos senhores. E ela estava dizendo, eu reconheço que Ele é o Deus soberano, é o único, é verdadeiro. Que tremendo! A condição de Raabe não foi impedimento para que ela tivesse a sua fé depositada no Deus de toda a terra. Aleluia! E a atitude dela, ela foi muito ousada. Ela teve uma fé poderosa, não é verdade? Uma atitude de fé poderosa. Veja bem, ela desafiou uma ordem de uma autoridade da sua época. Ela colocou a vida dela em risco. E agora, nesse exato momento, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Tiago, capítulo de número 2. Se você não puder abrir agora, anote, amém? Eu vou ler rapidamente. Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 25. A Bíblia nos diz assim: caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Olha onde nós encontramos o nome desta mulher. Olha em que citação maravilhosa. Nós encontramos ela lá no Novo Testamento. Nós encontramos Tiago fazendo referência, uma boa referência, tendo ela como uma referência de fé, dizendo, olha, quando ele quis dizer a respeito de uma obra viva, o exemplo foi Raabe, foi esta mulher. Ela teve uma fé viva, uma fé operante, porque ela só não disse àqueles espias, eu reconheço que o Deus de vocês
Ele é o único, Ele é o Senhor, é o Todo-Poderoso. Eu não uso só de palavras para dizer que eu reconheço a grandeza desse Deus, mas eu vou fazer mais. Eu vou cooperar com o plano de Deus, aleluia! Ela disse, eu sei que o Senhor, o seu Deus, já vos deu essa terra. Glória a Deus! Ela não só reconheceu, ela só não declarou com suas palavras dizendo, o Deus de vocês é o único, Ele é o Deus vivo, Ele é o poderoso, mas Ele disse, irei fazer mais. Eu vou cooperar com o plano de Deus, porque sei que Ele é Deus em cima nos céus, embaixo na terra. Eu sei, em outras palavras, ela estava dizendo que nada pode deter, que nada pode parar, e que o Deus de vocês, Ele é o Todo-Poderoso, e cumprirá com todas as promessas que Ele já fez a respeito de vocês. Ela se uniu ao propósito de Deus. Vocês lembram do versículo que nós começamos? Nós lemos Amós 3:3. Amós 3:3 dizia o que para nós? Andarão dois juntos sem comum acordo? Impossível. Irmãs, veja bem, a condição de Raabe não lhe foi impedimento para se unir ao propósito do Senhor, para crer no Senhor. E o que ela fez? Ela obedeceu essa orientação de Amós. Ela se uniu ao propósito do Senhor. E lá Tiago diz que uma fé sem obras é morta. E a fé de Raabe é uma fé viva. Ela se uniu ao propósito de Deus. E sabe, irmãs, que esta atitude de fé de Raabe não só proporcionou aquela salvação naquele momento de destruição, não só poupou ela e a família dela de serem destruídos naquele exato momento da sua história. Não só fez isso, mas muito mais do que isso. A sua atitude de uma fé viva, ousada, que levou ela a se unir com o propósito do Senhor, muito mais operou a favor dela, porque Raabe, ela está e foi contada na genealogia de Jesus. Que honra! Que honra! Ela então era conhecida como a prostituta que morava nos muros daquela cidade. E por causa da sua união com o propósito do Senhor, e essa união exigiu uma fé viva, genuína. É assim que nós nos unimos ao propósito do Senhor, irmãs. Não é só falando. Não é só, eu leio a Bíblia todos os dias, pastora. Eu oro todos os dias. Ok. Mas quanto do que você extrai da palavra que você lê e da presença em oração que você desfruta, o quanto você extrai do Senhor é real em você. Se tornou parte de você, é vivo em você. O quanto do Senhor que você desfruta tem governado a sua vida. Aleluia! Porque uma fé viva, ela é uma fé operante. Ela é uma fé ousada que dá espaço para o governo do Senhor. Irmãs, ela deu espaço para que a vontade do Senhor soberana se cumprisse não só sobre aquele povo, daquela cidade, mas sobre a sua vida e sobre toda a sua descendência. Evangelho de Mateus, eu vou ler rapidamente com vocês. Capítulo de número 1 fala sobre a genealogia de Jesus. E sabe o que nós encontramos o versículo 5 dizendo? Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Oh, aleluia! Vocês lembram quem foi Boaz? Ontem, quando desfrutamos da história, da porção de fé, da vida de Ruth, nós descobrimos que o seu marido foi Boaz. E o que a Bíblia relata a respeito desse homem? Que era um homem muito bom, um homem justo. Quantos adjetivos maravilhosos nós encontramos na história de vida desse homem. Pois então, ele foi criado por essa mulher que outrora era a prostituta, Raabe. Se ele pôde se tornar um homem tão valoroso dessa forma,
Agora, através do testemunho da vida deste homem, nós conseguimos entender bem o que aquela atitude de fé fez. Não só salvou ela e a família dela, no sentido de livrá-los da guerra, mas salvou Raabe daquela situação de escravidão, mas salvou Raabe daquela situação de vergonha, salvou Raabe daquela situação, daquele rótulo. Talvez aquele rótulo a impedisse de alcançar situações melhores para a sua família, porque como nós falamos no início, existe muito preconceito envolvido. Mas, irmãs, não foi a situação financeira, irmãs, não foi um diploma, irmãs, não foi uma boa vestimenta, não foram estas coisas que colocaram Raabe numa situação de honra. Foi a sua fé, a sua ousada fé em se unir ao propósito do Senhor, que a salvou por completo. Salvou fisicamente ela e a família de serem destruídos naquela guerra, mas também a salvou e salvou toda a sua descendência. E agora, Evangelho de Mateus, capítulo de número 1, nós encontramos o nome desta mulher. Oh, Senhor Jesus, a sua descendência e ela sendo contadas na genealogia de Jesus. O que revela isso? Lá atrás, irmãs, quando ela ousadamente deu esse passo de fé para se unir ao propósito do Senhor, abraçou o propósito do Senhor, considerou o Senhor, o Deus dos israelitas, como o único, poderoso, ela também foi abraçada pela promessa que estava sobre o povo de Israel. Ela também foi abraçada pela promessa da salvação. Ela também foi abraçada pela promessa de libertação, de cura que estava sobre aquele povo. Ela tomou parte da herança dos filhos de Deus por conta da sua fé ousada. Aleluia! E Tiago diz que a fé que produz obras é uma fé viva. Nós não podemos, irmãs, só dizer nós cremos no Senhor. Nós não podemos só dizer aleluia, que palavra linda. Olha, eu vou deixar minha Bíblia aberta nesta palavra, que palavra linda. O que vai fazer toda a diferença na minha e na sua vida, irmã, é quando nós não apenas deixarmos essa palavra aberta, mas quando nós ousadamente, quando nós nos unirmos a ela. Aleluia! Assim como a Bíblia fala a respeito da união de um homem e de uma mulher no matrimônio, que os dois passam a ser uma só carne. É assim que acontece quando nós ousadamente nos unimos à palavra do Senhor. Nós passamos a ser uma com a palavra do Senhor. E o Senhor também passa a ser um conosco. Então todas as suas promessas, então tudo que Deus é, tudo que Ele faz, nós passamos também a desfrutarmos, a termos parte. Irmãs, eu quero te encorajar essa tarde a você tirar os olhos dessa situação que te aflige. Eu quero te encorajar essa tarde a você tirar os olhos dessa situação que está te afligindo, que talvez está mesmo até sendo uma ferramenta nas mãos do adversário, trazendo acusação, trazendo dor, tentando te impedir de avançar. Eu quero te encorajar a ser ousada como Raabe essa tarde, a ser ousada para se unir ao propósito de Deus, para reconhecer que Ele é Deus, Ele é soberano, e que toda a nossa fraqueza, sabe, nada mais é do que um instrumento para a manifestação da glória de Deus, porque é no vaso de barro em que se vê a excelência do poder daquele a quem nós confessamos crer, aleluia. É quando Ele nos pega, mesmo
a gente com tanta fragilidade e nos faz atravessar os desertos, nos faz atravessar os mares da vida. Aleluia, aleluia, mas para isso nós temos que ser ousadas, para isso nós temos que olhar para o Senhor, nós temos que ter o exemplo desta mulher, sabe, ela arriscou a própria vida. E eu te pergunto essa tarde, o que você sente que precisa arriscar nesse passo de fé, para que você então possa desfrutar e ter parte em tudo aquilo que o Senhor é, tem e faz. Aleluia! O que é, irmã? O que pode ser, irmãs? Títulos. O que pode ser? Posições. O que pode ser? Um orgulho ferido? Uma ferida aberta, precisando de que se libere perdão? O que pode ser que você sente que arrisca a tua própria vida? Seja encorajada pelo Espírito Santo de Deus essa tarde a produzir uma fé viva, se unindo à palavra do Senhor, se unindo às suas promessas, para que desta forma você também se torne participante de tudo aquilo que Deus, o único Senhor e Salvador, pode fazer e está fazendo. Basta você invocar o nome dele e olhar à sua volta, para você contemplar as grandezas do trabalhar desse Deus, que é o Senhor, que é único. Aleluia, glória a Deus. Eu quero te convidar agora a também fazer comigo uma breve oração nesse momento. E eu quero te desafiar nesse momento, a você se desafiar. Amém? Se desafie nessa hora. E diga: Senhor, eu me comprometo nessa tarde a dar esse passo de fé. Uma fé ousada, uma fé viva, que não ficará apenas nas minhas palavras, mas eu vou me lançar por completo. Eu me lanço por completo, eu comprometo o Senhor, eu comprometo as minhas mãos, eu comprometo a fidelidade do meu coração, eu comprometo, Senhor, a consagração dos dons e talentos que o Senhor deu a mim, em prol do reino do Senhor, em prol da tua vontade, em prol do teu plano para nós nesse tempo. Faça essa oração em nome de Jesus. Ó Senhor, como tu és tão lindo, como tu és poderoso, Senhor. Senhor, nós ficamos tão maravilhadas com a grandeza e com o poder do teu amor. Senhor, muito obrigado pelo desfrute dessa tarde. Muito obrigado, Senhor, por esta porção de fé que eu creio, Senhor, que está alcançando e cavando profundamente o nosso interior. Sim, Senhor, tu tens liberdade para cavar profundo no nosso interior, para que as nossas raízes lançadas sobre a palavra sejam profundas, para que possamos lançar sim raízes e elas sejam profundas em tudo aquilo que o Senhor é, que o Senhor tem e faz. Senhor, não nos deixe estar enganadas, mas Senhor, vasculha o nosso coração, porque nessa tarde nós nos comprometemos a esse passo de fé, de nos unirmos ao Senhor, com tudo que temos, com tudo que somos, porque tudo vem de Ti, tudo é trabalhado por meio de Ti e é para Ti, toda honra, glória e louvor. Aleluia, glória a Deus. Irmãs, sejam ousadas, deem esse passo de fé e se unam ao propósito do Senhor, para que você, de forma valente, tome posse também de tudo aquilo que o Senhor é, de tudo aquilo que Ele tem e de tudo aquilo que Ele está trabalhando nesse tempo. Esse é um tempo da maturidade dos filhos de Deus. Esse é um tempo
aonde o Senhor está nos dando oportunidade para lançarmos as nossas raízes e elas sejam tão profundas e fixem bem na rocha da salvação, que é o próprio Senhor para cada uma de nós. Glória a Deus, aleluia. Que esta palavra possa continuar falando e ministrando a sua vida, o seu coração, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus, que nos sonda, que nos conhece, que de longe conhece os nossos pensamentos, e ainda a palavra quando nem nos chegou à boca, Ele já conhece, que Ele, que está conosco, que estará conosco até a consumação dos séculos, e que nos conduz a toda a verdade, continue conduzindo a cada uma das irmãs a toda a verdade, de forma ousada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E essa é a minha oração, por mim e por cada uma de vocês, em nome de Jesus, para que naquele dia nós possamos estar juntas, naquele grande dia, nos unindo aos céus que adoram ao Senhor constantemente, que possamos todas sermos chamadas e todas estarmos unidas nessa grande obra que nos aguarda nessa eternidade, junto com o nosso noivo, o amado das nossas almas. Amém. Glória a Deus. Eu deixo o meu beijo para cada uma de vocês que estão cultuando comigo, isso é muito bom. Que a paz do Senhor e a sua graça continue no governo das suas vidas. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por cada comentário que sobe, muito obrigada, um beijo especial para cada uma de vocês e um mais que especial para minha mãezinha que está sempre aqui conosco. Glória a Deus. Fique na paz do Senhor, irmãs, e até amanhã nesse mesmo horário para a glória de Deus.